Olá, eu sou Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica, palestrante e também publisher editorial. Para mim é um prazer muito grande ter você acompanhando os meus podcasts, onde você poderá aprender muito sobre exegese bíblica. Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui você encontrará muito conteúdo bíblico, especialmente numa análise profunda usando as línguas originais hebraico, aramaico e grego, para que você entenda as passagens bíblicas com muito mais segurança e certeza daquilo que Deus realmente revelou. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer o meu canal do YouTube, já que você gosta de muito conteúdo sobre exegese. Assine esse meu canal, clique no sininho, para que você possa então receber todas as notificações de novos conteúdos em vídeo que eu tenho colocado constantemente ali. Além do meu canal do YouTube, você também poderá aproveitar bastante o grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição, onde lá eu coloco muito material sobre exegese, incluindo PDFs, análise de outras fontes sobre exegese também, dicas de livro e muito material interessante. Caso você tenha interesse em acessar cursos gratuitos pela internet, eu tenho a certeza de que você poderá aproveitar bastante os 2 cursos que eu mantenho gratuitamente na plataforma Udemy. São eles: o curso de Nova Homilética, onde eu ensino técnicas atuais e relevantes para que você possa fazer uma pregação com muito impacto para a geração atual. Uma geração acostumada com Netflix, com a internet. Então você aprenderá técnicas que o ajudarão a prender a atenção dos seus ouvintes desde o início até o final da sua mensagem. O outro curso que eu também tenho nesta plataforma é o curso de Estudo Bíblico Indutivo. Ali você aprenderá algumas técnicas muito simples, de fácil assimilação, para interpretar a Bíblia de um modo correto. Ou seja, você poderá aprender a verdade revelada na Bíblia por si mesmo. Eu tenho uma grande bênção para você. Se você deseja se aprofundar no seu conhecimento de exegese bíblica, para que você possa ter estudos bíblicos muito mais profundos, eu criei o curso Introdução à Exegese Bíblica, totalmente baseado no livro de mesmo título, do autor Michael Gorman, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Neste curso, eu estou resumindo de modo bastante acessível todo o conteúdo do método usado pelos exegetas e estudiosos profissionais. Mas se você pensa que é muito difícil, não é. O curso é simples, ele é direto, sem enrolação, e você não precisa conhecer grego e hebraico para que possa assistir às aulas. Portanto, acesse o link que está na descrição deste podcast, assista a aula degustação e matricule-se já. Ele está num valor muito acessível e eu tenho a certeza que valerá muito a pena para que você aprenda a fazer os seus estudos bíblicos, a preparar também o texto bíblico para as suas mensagens de maneira profissional. Conheça, portanto, o curso Introdução à Exegese Bíblica. Este curso fará toda a diferença na sua forma de estudar a Palavra de Deus. Vamos agora seguir para este episódio do podcast. Bons estudos!
Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. E hoje temos um assunto bastante polêmico, hein? Mimimi gospel, não julgueis. Ah, com certeza você já deve ter visto na internet alguém falando esse mimimi, né? Ah, não julgueis, meu irmão, para que não sejais julgados. Mas será que, de fato, a Bíblia ensina de que não devemos julgar ninguém e em hipótese alguma? Será que, de fato, as pessoas que falam não julgueis nos mais diversos debates pela internet estão de verdade querendo ser bíblicos ou simplesmente livrar a cara dos hereges atualmente? Aquele que usa esse argumento para que possa defender o seu herege de estimação sempre cita Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, que nós vamos ler agora na nova versão transformadora. Essa versão foi feita de uma maneira que a gente possa compreender o que significa o texto logo na primeira leitura. Assim disse Jesus, olha só. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? E como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, e nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Não é fácil não. Esse texto parece indicar que nenhum cristão que queira ser sincero em sua fé pode estar julgando as pessoas. Mas será que foi isso mesmo que Jesus quis dizer? O grande pregador reformado Paul Washer, ele certa vez disse, abre aspas, quando as pessoas me dizem, não julgue para não ser julgado, eu respondo, não distorçam as Escrituras para não serem iguais ao diabo. Fecha aspas. Sim, na verdade, Paul Washer havia entendido o que de fato Jesus quis dizer nesse texto em Mateus capítulo 7, versículo 1, quando ele disse, não julguem para não serem julgados. E eu vou fundamentar isso que eu acabei de falar. No Novo Testamento grego, na 28ª edição de Nestlé Aland, nós vemos o seguinte texto para esse versículo. Me crinete, rina, me critete. Se você entende um pouquinho de grego, você vai perceber que a palavra crinete é um verbo no imperativo, no presente ativo, na segunda pessoa do plural. E a raiz desse verbo é crino. Segundo o dicionário Strong, nós podemos achar aqui diversas acepções para o verbo crino. A primeira delas, separar, colocar separadamente, selecionar, escolher. Não é este o caso de nossa passagem. Então vamos para a segunda acepção. Aprovar, estimar, preferir. Também não é este o caso do contexto dessa passagem. Terceira acepção. Ser de opinião, julgar, pensar. Aqui já começa a se aproximar do que o texto quer dizer. Quarta acepção. Determinar, resolver, decretar. A quinta acepção é justamente nela que o contexto aponta ser de fato o significado daquilo que Jesus quis dizer, que é simplesmente a acepção
julgar, no seguinte sentido: pronunciar uma opinião relativa ao certo e ao errado, julgar, sujeitar à censura daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros. Sexta acepção: reinar, governar, presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores. Sétima acepção e última: contender juntos, de guerreiros ou combatentes, disputar no sentido forense, recorrer à lei e processar judicialmente. Acho que está bastante claro para nós que a quinta acepção sobre julgamento é que, de fato, é o que o contexto quer dizer quando Jesus se expressou: não julgueis para que não sejais julgados. Aqui não envolve a situação de tribunal, mas envolve uma situação cotidiana para que a gente possa entender o que a passagem realmente quer dizer. Então, numa análise contextual, nós percebemos que quando Jesus disse não julgueis, ele se referiu apenas a julgamentos hipócritas. Você poderá perceber que dos versículos 3 a 5, Jesus usou de uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que é na verdade um exagero, para poder criar ênfase. Nessa hipérbole, ele fez a seguinte comparação: uma pessoa que quer tirar o cisco do olho do irmão, mas não observa a grande trave que ele tem no próprio olho. Foi uma situação até um pouco cômica. Alguém com uma trave enorme no próprio olho, impedindo a sua visão, tentando tirar um pequeno cisco do olho de alguém. É mais ou menos aquela ideia de um cego tentando guiar o outro cego. Ainda no mesmo contexto de Mateus 7, você pode observar no versículo 6 que Jesus também disse que devemos discernir as pessoas comparadas a porcos e cães. Observe como diz a passagem: não deem o que é santo aos cães, e nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Observe então que nós devemos discernir as pessoas que Jesus comparou com porcos e cães. Como poderemos fazer essa distinção sem julgar as pessoas que estão ao nosso redor? Para que então a gente possa preservar o Evangelho, que é a pérola de valor expressada por essa imagem que Jesus quis dizer. Então eu espero que você tenha percebido que essa passagem de Jesus não se refere ao julgamento de um modo geral. O que Jesus condenou nessa passagem é o julgamento hipócrita. E o que seria esse julgamento hipócrita? Para facilitar o seu entendimento, eu vou simplificar. É como se um adúltero estivesse condenando na igreja um outro adúltero por ele estar cometendo adultério. Percebe a ironia? É esse tipo de julgamento hipócrita e maldoso que Jesus está condenando no contexto dessa passagem. E então você poderá me perguntar: ok, pastor Davidson, eu até entendi que essa passagem de Mateus 7 não se refere a qualquer tipo de julgamento, mas apenas ao julgamento hipócrita. Mas será que não existem outras passagens da palavra de Deus que condena o ato de julgar? Eu vou mostrar para vocês aqui diversos versículos que mostram justamente o contrário. Observe algumas passagens no Antigo Testamento e também no Novo Testamento como referências bíblicas gerais a favor do julgamento. Vamos começar com a primeira passagem, Levítico, capítulo 5, versículo 1, que diz: se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado.
Levítico 19, versículo 15. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Agora, o versículo 17. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Observe que todas essas passagens do Levítico mostram como o povo judeu deveria agir na questão dos julgamentos em geral na comunidade. E essa mesma ideia permanece nas outras passagens. Observe, ainda na Torá, no Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: tenham atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões. Observe que o Senhor aqui não está dizendo que o julgamento era proibido. Na verdade, o julgamento deveria acontecer, só que com justiça. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Veja só o que o jovem rei Salomão pede para que ele possa ter condições e sabedoria de julgar o povo de Israel. Observe ainda o que Salomão disse em Provérbios 27, versículo 5. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. E em Provérbios 28, versículo 23, que diz o seguinte: no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Observe que mais uma vez Salomão demonstra a importância da repreensão e da crítica, ou seja, do julgamento, para o sábio, porque o sábio recebe o julgamento e a crítica e usa isso a seu próprio favor para crescer como pessoa, para crescer em sabedoria. Observe que essa é uma atitude completamente contrária à de muitos líderes hoje em dia, que preferem não ser criticados para que possam continuar com a sua liderança maldosa. Mas é claro, não é este o caso de todo líder evangélico. Devemos evitar generalizações. Fechando então as passagens do Antigo Testamento, temos Zacarias 8:16, que diz o seguinte: isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Creio que até agora não há dúvidas sobre o que o Antigo Testamento diz sobre o julgamento. Ele é completamente a favor. O único apelo é para que os julgamentos aconteçam de forma justa. Mas o Novo Testamento, será que ele também favorece essa atitude de julgamentos? O próprio texto de Mateus 7, naquela passagem que vimos no início desse episódio, já demonstra para a gente o que Jesus realmente quis dizer com o não julgueis. Em Lucas 17, versículo 3, nós lemos: portanto, tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Olha que interessante, né? Se o irmão pecar, ele precisa ser repreendido. Mas como ele será repreendido se não houver um julgamento anterior demonstrando que esse irmão havia pecado? João 7, versículo 24. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Olha só, hein? Jesus disse que deveríamos julgar. Em consonância com o que aprendemos no Antigo Testamento, os nossos julgamentos devem ser feitos de maneira justa.
Em Atos 4:19 nós lemos: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Sim, aqui houve uma situação de julgamento, em que Pedro e João deveriam obedecer à lei de Deus, que é maior do que a lei humana. Portanto, eles fizeram o julgamento correto. Eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porque mesmo a nossa obediência devida às autoridades seculares, elas têm um limite. E qual é esse limite? Quando elas entram em confronto, em franco confronto com as leis de Deus. Em Atos 17, versículo 11, tem uma passagem muito interessante, é uma das que eu mais gosto. Diz o seguinte: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Observe que esta atitude dos irmãos de Bereia foi uma atitude elogiada pelo texto. Lucas demonstra o quanto eles eram especiais, mais do que os de Tessalônica, porque, de fato, eles tinham essa preocupação de observar na Bíblia o que, de fato, Silas e Paulo estavam pregando, e constataram que, de fato, o que eles estavam falando estava de acordo com as Escrituras. Observe que Lucas, o autor de Atos, está também fazendo o julgamento de valor. Ele está aqui comparando os irmãos de Bereia com os de Tessalônica. Olha que interessante, né? E além disso, mostrando que eles tinham uma atitude superior, porque queriam de fato julgar aquilo que Paulo e Silas pregavam, comparando com as Escrituras. É ou não é uma passagem maravilhosa? O quanto precisamos de atitudes como essa no meio evangélico de hoje em dia, não é verdade? Em vez de ficar obedecendo cegamente o que um líder, muitas vezes mal intencionado, ordena na sua própria igreja, na sua própria comunidade, a gente precisa fazer como esses irmãos de Bereia. Mas temos uma atitude crítica em amor para, de fato, percebermos aquilo que o Senhor está falando conosco. Ah, mas não acabou não. Paulo, ele é maravilhoso em várias instruções que ele dá em diversas situações. Todas elas envolvem certo nível de julgamento. Observe 1 Coríntios 2, versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Claro, para poder avaliar, precisa julgar. 1 Coríntios 5, versículo 12. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Agora o versículo 13. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Aqui ele se refere àquele irmão que estava tendo relações sexuais com a sua própria mãe ou com a própria madrasta. Era uma situação de escândalo que estava acontecendo em Corinto, porque nem mesmo entre os pagãos, Paulo assim nos informa, estavam cometendo essa prática de incesto. E no versículo 13, Paulo é muito claro quando diz que aqueles irmãos, a liderança da igreja de Corinto, deveriam parar de fazer vistas grossas ao pecado e eliminar o mal do meio deles, ou seja, excluir aquele irmão faltoso e incestuoso da comunhão. 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 5, diz: Quando alguns de vocês têm um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo?
E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? É um texto contundente, não é? Precisamos realmente exercer o nosso juízo crítico, com amor, mas também com firmeza. Em 1 Coríntios 10, versículo 15, Paulo ainda diz o seguinte: vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. E no capítulo 11, versículo 19, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Então é claro, se há aprovados, há também reprovados. E como a igreja poderá perceber os aprovados e reprovados? No que diz respeito aqui à vida cristã, às questões morais e às questões também da firmeza na fé diante das perseguições. Como que ele poderá fazer a divisão entre os aprovados e reprovados se não houver um certo nível de julgamento efetuado pela liderança da igreja? Em Gálatas 2, versículo 11, Paulo disse: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Sim, Paulo julgou a atitude de Pedro errada, e ele se opôs a Pedro de modo aberto, ou seja, de modo público, porque o erro que Pedro havia cometido tinha sido um erro público. Qual foi aqui o erro de Pedro, né? Ele estava agindo com duas caras. Diante dos cristãos que vieram do judaísmo, ou seja, os judaizantes do primeiro século, Pedro afirmava que a circuncisão era importante para todo cristão. Veja só, né? Já diante dos cristãos gentios, Pedro não estava afirmando isso, mas ele falava que não era necessário haver a circuncisão. Ele, portanto, estava agindo de maneira dupla, e Paulo, por causa disso, o repreende publicamente, porque, na verdade, o erro de Pedro era um erro público e que estava causando confusão entre os cristãos de origem judaica e de origem gentia. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, nós lemos: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Olha que interessante, né? Para que os crentes efésios pudessem evitar os feitos inúteis do mal e da escuridão, eles tinham que julgar primeiro, inclusive reprová-los, expondo-os à luz, ou seja, trazendo às claras o que de fato as obras más dos hereges daquele período estava trazendo de prejuízo para a igreja cristã. Em Filipenses 1,16, Paulo disse: estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqui ele está também fazendo uma diferenciação entre aqueles que pregam a palavra com amor, que eram sinceros, e aqueles que não eram. Nas epístolas pastorais, Paulo é ainda mais incisivo no seu combate aos hereges, inclusive nomeando cada um deles. Observe em 1 Timóteo 1, de 18 a 20. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Agora 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Aqueles que pecarem
devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Então o princípio é muito claro. Erros públicos que causam danos ao Evangelho devem ser tratados também publicamente. Agora, se um erro foi cometido não de maneira pública, é necessário que o pastor, que o líder, consiga lidar com o herege ou com a pessoa faltosa de maneira privada, preservando assim a vida daquele que não cometeu um pecado tão grave e de maneira pública. Em 2 Timóteo 2,17 e 18 nós lemos: esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Veja como Paulo trata aqueles que espalhavam heresias da sua época, nesse caso aqui do texto, as heresias gnósticas. Ele cita o nome dos hereges e fala que as heresias deles estavam se espalhando como câncer. A doença do câncer aparece nessa tradução da Nova Versão Transformadora para poder se aproximar da nossa compreensão. É uma imagem forte. Na verdade, o que aparece no texto grego não é câncer, mas gangrena. E a gangrena é uma doença um pouco diferente do câncer. Enquanto o câncer é a deteriorização das células do nosso corpo, em algumas partes, a gangrena é, na verdade, a morte de uma parte do corpo devido à má circulação. A gangrena geralmente acontece para aquele que é diabético, quando ele precisa cortar as extremidades, os dedos, por causa da má circulação nessas áreas. Mas, enfim, o que nos interessa aqui é a imagem que Paulo cria sobre a periculosidade das heresias pregadas pelos hereges. E isso, é claro, exige julgamento. 2 Timóteo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Ora, para corrigir e repreender, é preciso que antes tivesse havido o julgamento. Ainda em 2 Timóteo 4, dos versículos 14 a 18. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo o ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Tito, capítulo 1, versículos 9 e 13. No versículo 9 diz: deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. No versículo 13, isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Juízo, repreensão, tudo isso faz parte do trabalho da igreja também. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, o autor disse: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. E para encerrarmos essa parte, 1 João 4, versículo 1. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo.
E observe que quem disse isso foi João, o apóstolo do amor, para que você possa perceber o quanto não é incompatível você falar de amor na igreja e, ao mesmo tempo, por causa desse mesmo amor à igreja, estar tratando dos hereges, dos falsos mestres, estar lidando, inclusive, com o pecado na igreja local da maneira adequada, fazendo julgamentos justos e operando do modo como Deus requer que a igreja se coloque para purificar-se a si mesma. Então, para que não haja dúvida, eu quero enfatizar aqui que julgar é bíblico e necessário. Por exemplo, os profetas julgaram os falsos profetas no Antigo Testamento. Você poderá conferir depois com calma em Jeremias capítulo 5, em Isaías 59 e Ezequiel capítulo 13. Leia com calma essas passagens e você verá como os profetas do Antigo Testamento levavam a sério essa questão da purificação daqueles que se colocavam como os profetas de Deus, mas na verdade eram falsos profetas. As passagens bíblicas dizem que devemos se julgar. Mas julgar o quê? Devemos julgar doutrinas, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Devemos julgar também os espíritos, 1 João 4, versículo 1. Da mesma forma, devemos julgar as profecias, 1 Coríntios 14, 29. Devemos ainda julgar os irmãos de uma igreja local, Lucas 12, 57. Devemos julgar o mau caráter de outras pessoas, Mateus 7, versículo 15, João 5, versículos 26 e 27, e João 7, 24, Romanos 16, versículo 17, 1 Coríntios 5, versículo 12, 6, de 1 a 5 e 10, versículo 15. Vimos também que Paulo julgou publicamente Pedro face a face, em Gálatas 2, versículo 11. Paulo também nomeou publicamente os hereges para os pastores da igreja local, como nós vimos em 2 Timóteo 2, 17 e 18 e 4, de 14 a 18. Paulo também disse que julgar é bíblico e necessário. Observe em 1 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Creio que até agora não resta dúvidas de que julgar é realmente bíblico e necessário. Portanto, cai por terra toda aquela ideia de que não devemos julgar em hipótese alguma, em situação alguma. Essa ideia simplesmente não é bíblica, como você percebeu em todas essas passagens que apresentei aqui. Mas então você poderá perguntar, ok, entendi, é para julgar. Mas quais são os critérios então para que haja um bom julgamento? Eu vou te dar aqui 9 dicas bíblicas para julgar corretamente, de acordo com a palavra de Deus. A primeira dica é: tenha cautela. Você poderá ver depois em casa em 1 Coríntios 4, versículo 5. É preciso ter cautela no julgamento, para que você não se precipite, para que você não esteja cometendo também uma injustiça, dizendo que alguém é culpado sem que de fato tenha feito a apuração correta. É muito importante que o pastor, que a liderança da igreja, portanto, tenha cautela ao efetuar os julgamentos. E mesmo você que não é líder e nem pastor, também precisa ter cautela em seus julgamentos pessoais entre os irmãos da igreja e também fora da igreja. A segunda dica para julgar corretamente é: não seja hipócrita, como nós vimos em Mateus capítulo 7, versículo 1. De fato, esse texto, em vez de dizer que nós não devemos julgar em hipótese alguma, ele somente está dizendo: não julgue de maneira hipócrita. Terceira dica: não seja um carrasco. Observe Mateus 7, versículo 2, 2 Coríntios 2, versículo 10 e Gálatas 6, versículo 1.
Portanto, tenha amor. Se você está numa situação que é necessário o julgamento, faça isso com amor, com cautela, sem hipocrisia, sempre se colocando no lugar da pessoa, para que você não esteja agindo com injustiça. Quarta dica: saiba quando ser duro ao julgar. Observe 1 Coríntios 5, versículo 12 e Mateus capítulo 23. Porque sim, há situações em que o julgamento precisa ser feito de maneira dura, mas há situações onde há abrandamentos e você precisa, portanto, ser mais maleável ao efetuar o julgamento. Quinta dica: seja perdoador. João 8, de 1 a 11, fala sobre isso. Ou seja, há situações, especialmente quando não há arrependimento entre a pessoa que cometeu algum pecado, e às vezes esse pecado é contra você, que é preciso muitas vezes você ter que lidar com a necessidade do perdão. Embora você vá julgar, embora você vá tomar alguma atitude na liderança com respeito à disciplina desse irmão faltoso, você precisa ter um coração perdoador, não guardar mágoa, mas realmente amar essa pessoa. O que nos leva à sexta dica: julgue com amor. 1 Coríntios 16, versículo 14. Se vamos julgar, já que não estamos livres dessa situação, devemos fazer também com amor, nos colocando no lugar da pessoa, sabendo de que aquela pessoa precisa de uma chance para se retratar, para se arrepender e para resolver a situação. Sétima dica: tenha lágrimas nos olhos. Sim, lembre-se do profeta Jeremias no Antigo Testamento. Se você for ler todo o livro de Jeremias e ainda o pequeno livro das Lamentações, você verá o quanto este profeta chorou por Israel. Então tenha um coração quebrantado. Se terá que julgar, julgue com lágrimas nos olhos. Oitava dica: julgue justamente. João 7, 24 e Provérbios 17, 15 vão trazer o respaldo para essa dica. Não esteja julgando de maneira a estar demonstrando favoritismo a alguém ou a algum grupo, mas esteja agindo com justiça, e Deus te abençoará. Por fim, a última dica é: não se julgue justo pela injustiça dos outros. Leia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Sim, é muito importante você perceber que você não é mais justo do que o outro, porque você não cometeu o pecado que o outro cometeu. Não se coloque numa situação de crente superior ao outro irmão, simplesmente porque você não cometeu um pecado, talvez até escandaloso, que esse outro irmão cometeu. Não erre dessa maneira, mas esteja agindo com cautela, não sendo hipócrita, não sendo um carrasco, saber quando abrandar ou endurecer o julgamento, agindo com perdão, julgando com amor, com lágrimas nos olhos, procurando agir de uma forma justa e também se colocando de maneira humilde para que o Senhor então esteja abençoando a sua vida, apesar de você ter que estar numa situação de julgamento. Bom, chegamos ao final do nosso estudo bíblico sobre este mimimi, não julgueis. Eu creio que esteja claro para você o que a Bíblia realmente ensina sobre essa questão do não julgueis. Então, ajude-me, espalhe esse podcast. Mostre para as pessoas o que a Bíblia realmente fala sobre a questão do julgamento. Compartilhe esse episódio. Eu tenho a certeza de que você poderá abençoar muitas vidas fazendo o julgamento certo, que é estar compartilhando este episódio para as pessoas que você conhece. E não esqueça de assinar o meu canal do YouTube, participar do grupo Exegese e Exposição do Telegram, estar acessando os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy e também
conhecer com mais profundidade o meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Muito obrigado por ter permanecido até o final deste episódio. Que Deus abençoe os seus estudos e a sua vida.